em janeiro agora, foi procurada pelo FBI. A brasileira, vocês devem ter acompanhado na internet. Eu fiquei sabendo hoje que eu fui ver algumas coisas para... Uma brasileira Eu não procurada sei. pelo FBI. Lelis, Essa garota. Ela foi a mesma que falou do filho do presidente, de outros mais. Mas bastou essa menina falar de mim para o mundo cair em cima da minha cabeça se eu não tenho família. Não, porque também tem um... Homens, no vídeo de hoje falaremos, reagiremos a um vídeo do Marco Feliciano, deputado aí que todo mundo conhece, falando sobre o devido processo legal para os homens que estão tanto quanto distorcidos, falando de falsas acusações e como isso está facilmente destruindo a vida de um jovem senhor. Quer entender um pouco mais a respeito? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de direito de família e direito penal voltado para homens. Sabemos muito bem de toda a questão, né, que envolve falsas acusações, má utilização de determinadas leis que, em tese, vieram para trazer vantagens a certo grupo social, mas que, na verdade, em muitos aspectos acabaram se tornando um instrumento para poder cometer vingança, para poder mentir, para conseguir bens e etc, etc, etc. Claro que a narrativa dominante é tão somente do vitimismo, né, que imagina só se jovens senhoras seriam possíveis de utilizar o aparato estatal só para poder cometer vingança, ou então o famoso não, mas isso é exceção, isso não acontece. Normalmente são de pessoas que já têm um viés ideológico voltado para defender esse tipo de porcaria, não é mesmo? Só que eles fazem vista grossa, até mesmo determinados grupos que costumam dizer que defendemos direitos humanos, só que sabemos muito bem que a maioria desses humanos que eles supostamente defendem são humanos que estão debaixo do guarda-chuva ideológico deles, ou seja, se você estiver fora desse guarda-chuva ideológico, para eles você é de Marte, se é que você me entende. Então eles não vão simplesmente aceitar esse tipo de situação e, claro, isso acaba envolvendo várias pessoas, tanto o Zé das Couves quanto políticos mais aí conhecidos, né? E aí que está o contexto do vídeo de hoje. Vamos reagir à questão aí do Marco Feliciano falando essa questão. E por que isso é importante, Renan? Isso é extremamente importante porque eu já falei, quanto mais homens do topo sofrerem por causa disso, melhor. Por quê, Renan? Porque eles vão acabar um olhando para o outro e compreendendo que é necessário dar uma segurada nesse tipo de situação, né? Pelo menos, não é nem uma segurada, eu diria que reestabelecer o devido processo legal. Ou seja, que pessoas sejam condenadas somente se houver provas, né, contundentes para tanto. Essa coisa absurda aí que eu defendo, né, e que muitas pessoas acreditam que não, isso é seísta, né, você é ista, porque você quer que a pessoa seja condenada somente se houver provas. Sabemos muito bem que na esfera do direito, né, tem muitos esquerdistas fantasiados de garantistas que aí eles ficam falando que não, que na verdade, né, eles defendem ali o garantismo, que a pessoa só pode ser condenada se for garantido, né, o devido processo legal, etc. Só que quando a pessoa que vai ser prejudicada é contrária ao espectro deles, né, aí eles se tornam, né, direito penal do inimigo, né? É uma transformação enorme aqui, né? Ou seja, há garantismo até certo ponto, depois há um direito penal do inimigo mesmo, que visa aí a condenação para poder suprir uma determinada questão ideológica. Sabemos também que toda essa questão ideológica advém, sobretudo, de uma questão de votos, não é mesmo? Porque as pessoas utilizam dessa bandeira de V doméstica muito para poder se autopromover, seja para virar político e conseguir votos, se você já é político, você conseguir se perpetuar no poder, reeleição, etc. E isso em todos os aspectos, né? Até mesmo questões envolvendo fora da política, né? Alguns agentes políticos, né? Na verdade públicos, né? Por exemplo, um juiz, um promotor, que utiliza desse tipo de narrativa para poder se autopromover, para poder criar um nome, para conseguir aí, eventualmente, lá na frente, ser promovido, né? Ser promovido a desembargador, a procurador. Não estou dizendo que todos façam isso, estou dizendo que talvez um ou dois lá na Dinamarca utilizem esse tipo de estratégia. E aí a nossa necessidade de trazer clareza, trazer a bola no chão para a gente poder conversar melhor a respeito. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, bora! Nós temos um mundo tomado pelo feminismo, e o feminismo é um problema. O feminismo é um problema gigantesco, sem tamanho. O feminismo tem engessado a masculinidade mundial, não é só no Brasil, é mundial.
Você sabe a lei do estupro? Você sabe o que é estupro no Brasil hoje ou não? Pelo Código Penal? Hoje já... O Código Penal, antigamente, Antes era só a coabitação. estupro era conjunção carnal. A Hoje não, conjunção. hoje é ato libidinoso. Qualquer tipo de ato libidinoso. Mensure um ato libidinoso. Se você piscar para uma mulher, é um ato libidinoso, ela não é sua. Se você roubar um beijinho, der um beijinho no rosto dela, se você, não sei, tudo é um ato libidinoso. É justo uma pessoa ser condenada por estupro com um ato libidinoso? Nós temos um monte de pessoas indo presas, mulheres denunciando, dizendo que há 6, 7, 10 anos atrás foram estupradas. E não se tem uma prova física, porque não tem como, já foi 10 anos. E as pessoas estão sendo condenadas com base nas palavras. Só que também já existe, por outro lado, psicólogos trabalhando dentro das cadeias, descobrindo que muitas mulheres estão se vingando. Ou querem tomar o patrimônio da pessoa com quem ela estava mantendo um caso. E aí ela usa o filho ou a filha para dizer que o namorado, o marido, abusou da criança. Só para botar o cara na cadeia e tomar tudo que é dele. Então, o mundo está perdido. São muitas coisas. Criou-se um mundo sem dono. Então, nós, homens, vocês têm filhos? Temos 2 filhos. Meninos? Menino e menina. Tem um menino? Ore pelo menino. Porque o mundo que ele vai enfrentar daqui para frente é um número que está completamente feminizado. O homem não pode mais exercer a sua própria natureza humana. Tanto é que médicos já começam a falar sobre isso. Os médicos começam a dizer que os meninos dessa última geração estão nascendo sem pelo no corpo, estão nascendo com feições mais delicadas, estão nascendo estão mais pálidos, porque a masculinidade do homem começou a ser mortificada, começou a se pisar. O homem não tem mais aquele poder de decisão, porque tudo hoje está sendo relativizado. A Europa está sendo islamizada. Por quê? Porque o cristianismo fracassou na Europa. E fracassou em que sentido? O cristianismo deu voz às leis por causa da democracia. Então a lei maior acabou se tornando a lei do país e não a lei da Bíblia, onde o marido é o cabeça do lar, por exemplo, como está escrito. Em nome disso, está falindo a Europa toda. E aí, os homens europeus estão se convertendo ao Islã, por quê? Porque o Islã, ele prega o patriarcado. Através do Islã, os homens estão resgatando a sua masculinidade, dizendo que ele é o chefe da casa e que o filho tem que obedecer ao pai. Então, o mundo está virado. O mundo que os nossos filhos vão ver daqui para frente não é um mundo fácil. Então, por isso que a gente não pode nunca acusar um ou outro. Eu sempre vou lá e volto aqui, porque eu tenho visão ampla do mundo, né? Não, você tem lidado com uma série de mazelas, né? Meu Deus, Mazelas. E eu o sei problema é que você tá no meio, porque você... Deputado, a sociedade não gosta. Pastor, o próprio meio já repudia. E eu já vivi injustiça. Eu já fui acusado publicamente no Jornal Nacional de tentativa de estupro a uma jornalista. Só vocês dão um Google na internet, vocês vão encontrar. A gente é completamente alheio a essas coisas, a gente não sabe. Pois é, por causa da política. E imagine um pastor, como é que eu sobrevivi? Como é que aconteceu de eu estar aqui hoje de pé falando com vocês? Como é que eu não perdi família? Como é que eu não perdi o meu mandato? Como é que eu não perdi a igreja? Primeiro que eu não teve muitos que aconteceram coisas semelhantes. Não tive história, não. Primeiro que eu não tenho história, que Deus agiu. A pessoa que fez isso comigo, em janeiro agora, foi procurada pelo FBI. A brasileira, vocês devem ter acompanhado na internet. Eu fiquei sabendo hoje que eu fui ver algumas coisas para... Uma brasileira procurada pelo FBI. Lelis. Essa garota. Ela foi a mesma que falou do filho do presidente, de outros mais. Mas bastou essa menina falar de mim para o mundo cair em cima da minha cabeça se eu não tenho família. Não, porque também tem Bom, mais uma vez eu quero deixar claro que eu não estou incentivando, apoiando o político ABC. Até porque sabemos muito bem que tanto a dita esquerda quanto a dita direita, elas utilizam da mesma estratégia, né, da mesma bandeira, inclusive, para poder ganhar vantagem, né, para conseguir votos. Né? Um sobre o prisma do femimi, outro sobre o prisma de família tradicional brasileira. Mas no final das contas, a gente viu aí políticos, né, subindo, ditos conservadores, né, subindo em palanques, né, para poder dizer eu fui o que mais aprovou leis feminis no mundo e tal. Por quê? Porque eles sabem que isso aí traz votos, né? E aí vem a importância do nosso trabalho para poder conscientizar. Obviamente, nós buscamos justiça, né? Nós buscamos uma coisa plausível. E não é isso que vemos tanto no mundo real, no dia a dia, em que o devido processo legal é descumprido, né? O próprio
Feliciano falou ali que essa presunção de inocência, por exemplo, em termos práticos não existe para o homem, né? É tão somente uma mera alegação do que ela quiser lá e acabou, fica por isso mesmo, ok? Então... mas precisa de provas, porque a jurisprudência, né? A orientação jurisprudencial é no sentido de que a palavra especial deve vir acompanhada de outras provas. Sim, meu jovem padawan, na tese é isso aí. Na prática, sabemos perfeitamente que não é bem assim, porque qualquer palavra de um informante, de uma testemunha ali que já tenha decorado certas palavras, a narrativa e tudo mais, já acaba trazendo... elementos, aspas, o suficiente, fecha aspas, para uma sua condenação. Então, cara, é complicado porque a narrativa tá totalmente voltada para essa questão aí contrária a nós e a gente precisa trazer de volta uma questão de equilíbrio. Recentemente eu tava trabalhando aqui, fazendo uma consulta para um cliente e ele mesmo falou que quando ele foi na delegacia, os policiais ali pegaram e falaram: nós estamos abarrotadas desse tipo de falsa acusação. Elas estão falando, não é? Só que elas falam, a gente não tem o que fazer, tem que bater aqui, a gente ouve esse tipo de coisa e tem que passar adiante, entendeu? Já tive outros clientes, até delegados também, que já falaram para mim: Renan, se não tiver dentro do espectro político e ideológico deles, eles retiram você de lá. Então, meus jovens padawans, não é nada fácil. Por isso a importância desse canal para poder conscientizar e fazer com que vocês não caiam nesse tipo de armadilha. Se bem que vocês também não ajudam, né? Já cansei de acompanhar determinados homens que seguem seu próprio caminho, né? Que é conhecer uma jovem Juliana, e aí a jovem Juliana aí deu um chá nele, e ele ficou apaixonadinho, e adivinha o que aconteceu? Entrou pra estatística. É complicado, né, meu jovem? É bem complicado. Então, senhores, atenção redobrada. Para de ficar com medinho de perder sua jovem senhora. A sua vida vale muito mais. Sugiro também que nesse caminhar de união, que vocês sigam lá o Instituto de Defesa do Direito para os Homens, né, que o Paiva criou. Vai lá no Instagram, segue lá, porque não fica menosprezando a causa. A gente precisa, sim, nos unir para poder ter um pouco mais de voz. Não estou falando que vai ser amanhã ou depois, mas precisamos nos unir. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. Não se esqueça nunca. Procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui.